Fala aí, galera, vamos finalmente começar aí o cálculo. É uma matéria que exige bastante empenho, bastante gasto de energia em cima dela, porque o cálculo não é um negócio normalzinho, né? Não é um negócio que... o cálculo realmente é algo que revolucionou as coisas na ciência, então ele realmente traz ideias diferentes. Então, agora que a gente vai começar o cálculo, eu aconselho que você aumente o tempo de estudo. Você tem que ter um tempo de estudo à parte para o cálculo. Tem que seguir o resto, obviamente, mas agora tem que ter um tempo a mais para o cálculo. Então, o que eu aconselho, inclusive, é que dos 4 capítulos que tem aí, os 2 primeiros, que são de limite e derivada, eu aconselho 6 horas por semana, enquanto eu estiver neles. E aí eu também não acho bom fazer essas 6 horas num dia só. Vai ser mais produtivo ver um pouco várias vezes. É melhor ver um pouco várias vezes do que ver tudo de uma vez só, numa tacada só. Então, o que eu aconselho para os 2 primeiros capítulos é você fazer 6 horas por semana, dividindo em 3 dias, por exemplo. Fazer 3 dias de 2 horas. E nos outros 2 capítulos, que eles têm um volume maior assim de teoria e até de exercício também, que é a aplicação de derivada e integral, para esses eu aconselho 10 horas por semana. Então, para aplicações de derivada e integral, aí o que eu aconselho é pegar 2 horas todo dia. De segunda a sexta, pegar 2 horas todo dia. Isso é um estudo à parte, né? Eu acho que é a hora de aumentar mesmo o tempo de estudo. Não é para você, para estudar cálculo, né, depois dizer lá para o seu coordenador, para dizer, ah, não, eu estou estudando menos inglês aqui porque me falaram que era para estudar mais o cálculo. Sim, você tem que estudar mais o cálculo, mas acrescentando tempo e não tirando tempo de outra disciplina para botar o cálculo. Bom, nesse primeiro vídeo aqui eu quero só fazer uma introdução para você ter ideia do como que o cálculo foi importante para, de fato, revolucionar coisas. Então eu tenho aqui 4 problemas. Esses 4 problemas aqui que eu vou falar agora, eu vou comentar, são 4 problemas em que antes do cálculo a gente não... ninguém no mundo conseguia resolver. Não de forma geral, né? Você conseguia fazer para casos particulares, mas de forma geral, de forma genérica, ninguém no mundo conseguia resolver antes dos conceitos do cálculo surgirem. Quais são eles? Primeiro é o conceito de velocidade ou aceleração instantâneas. Você sabe que a fórmula de velocidade média, velocidade escalar média lá, você faz lá o ΔS sobre ΔT, né? Beleza, você vê, o carro ficou lá, andou 100 km no intervalo de 1 hora, tá bom. Então a velocidade média foi de 100 km por hora, tá. Mas para você estudar movimento de forma geral e de forma mais completa, velocidade média é um parâmetro meio pobre, digamos assim. Porque o que importa mesmo é a velocidade instantânea. Qual é a velocidade em cada ponto? Qual é a velocidade em cada momento? Você pode até pensar um exemplo simples, bem simples. Imagina, pensa no momento que um carro bate, por exemplo, num poste. O que importa na hora que bateu no poste é a velocidade daquele momento, né? No momento que bateu no poste, a velocidade era quanto? A velocidade média dele foi 100 km por hora. Mas na hora que ele bateu no poste ele estava a 20, pô, beleza, mais tranquilo, né? A velocidade média dele era 100 e na hora que ele bateu no poste ele estava a 150, pô, já era obviamente pior. Então, a velocidade média ser de 100 km por hora não quer dizer que ele andou a 100 km por hora o tempo todo. Ele pode ter, em alguns momentos andou a mais, em alguns momentos andou a menos. Então, para eu estudar movimentos eu preciso de velocidade instantânea. E a mesma coisa para aceleração. Qual é a aceleração instantânea? Com isso você consegue estudar movimentos em geral, né? Não estou falando só de carrinho andando para lá e para cá, não. Falando, vê na gravitação aí que o movimento dos planetas em torno do Sol. A velocidade da Terra em torno do Sol não é constante. Então, a velocidade, na trajetória que é feita lá, na trajetória da Terra em torno do Sol, existe variação de velocidade. E aí, como é que a gente estuda? Como é que a gente vai estudar direito o movimento
da Terra em torno do Sol, por exemplo, sem saber os conceitos aí, sem saber analisar velocidades instantâneas. Então, para qualquer movimento que não tenha velocidade constante, que dá para dizer que é uma gama muito grande de casos, sem velocidade e aceleração instantânea, você não tem uma análise rica, você simplesmente calcula a velocidade média, que dependendo da aplicação não vai quer dizer nada, né? Não vai te dar nenhuma informação relevante. Então o cálculo ajudou a resolver isso, e eu vou falar um pouco disso agora, daqui a pouco. Um outro problema que também ninguém sabia resolver de forma geral, genérica, é o problema de achar reta tangente. Bom, na geometria analítica, pensando lá, né, circunferência, elipse, hipérbole e parábola, apareceu várias vezes questão de reta tangente. E lá a gente consegue dar um jeito, jogando a coisa para a equação do segundo grau, fazendo um delta igual a zero. Mas reta tangente é um problema muito útil para a ciência como um todo. Já começa pelo que você viu, por exemplo, você viu em cinemática vetorial que o vetor velocidade, por exemplo, é sempre tangente à trajetória. Então, para você ter ideia, até isso inclusive se relaciona com o assunto de cima. Para você ter ideia do que está acontecendo com a velocidade ponto a ponto numa trajetória qualquer, né? Não precisa ser uma linha reta, uma trajetória com curvas, você precisa achar reta tangente, você precisa ter noção do que está acontecendo na tangente. Outro lugar onde isso acontece, onde você precisa de reta tangente também é em aplicações de ótica. Então tem aquele teorema que diz, né, sobre uma superfície curva, o raio de incidência é igual, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas como é que você calcula esse ângulo quando o negócio é curvo? Você primeiro tem que, no ponto de incidência, você traça uma reta tangente. Então, por isso que reta tangente é um negócio importante. Aí você depois acha a perpendicular à tangente. E o ângulo de incidência de reflexão aí é medido em relação a essa reta perpendicular aqui. Esse ângulo vai ter que ser igual ao ângulo lá de saída. O θ que está aqui para cima também vai estar para baixo. Mas como é que calcula ali, como é que começa o negócio? Você primeiro tem que achar a reta tangente, para depois achar a reta normal e fazer o ângulo entre a normal e o raio, né? Incidindo. E esse tipo de coisa, esse é um dos princípios básicos lá da óptica, e se você não conseguir fazer isso na prática, você não avança em nada lá na óptica. Então, para você conseguir avançar em instrumentos ópticos, você precisa aplicar isso e ser capaz de fazer isso na prática. Então, sem o cálculo, para conseguir resolver esse problema de forma definitiva e genérica, a gente também ficava limitado. Então, a gente conseguiu avançar na ótica, por exemplo, por causa do cálculo. Isso é um dos motivos para os avanços na ótica. O outro problema também muito interessante, que mesmo com cálculo, em determinados casos é bem difícil de resolver, é o problema de achar máximos e mínimos de forma genérica. Você vê máximos e mínimos quando você pensa, por exemplo, já em função de segundo grau. Função de segundo grau, a gente acaba, né, desde primeira série do ensino médio, na verdade até um pouco antes, dependendo a gente já começa a ver segundo grau no 9º ano, né, do fundamental, e aprofunda de vez na primeira série do ensino médio. Então você já sabe lá que uma parábola pode ser assim ou assim. Aí para a função do segundo grau, você já sabe que nesse caso ela tem aqui um ponto de mínimo e nesse caso tem um ponto de máximo. Tá bom. Bem, a gente, na função do segundo grau, a gente tem um negócio chamado forma canônica, né? Com a forma canônica você consegue endereçar bem esse problema aí e consegue saber bem os pontos aqui de máximo e mínimo, quando é que não é, qual o valor. Mas e de forma geral? E uma função qualquer? Então, não precisa nem aloprar, né? Não precisa nem pensar numa função muito absurda para você já ficar com problema para calcular isso aqui. Pensa em função normal ali, polinômio
por exemplo, para pegar a onda aqui, né, que é de segundo grau, um polinômio de terceiro grau só. Não é uma função mirabolante, né? É um pouco mais complicada que a do segundo grau, que faz isso aqui. No segundo grau a gente consegue amarrar bem tudo e consegue ter toda a teoria em torno do gráfico. E para esse? E qual é, se é que existe, o ponto mais alto aqui do desenho? Ou mais alto global, vou pensar, né, já colocando os termos, o mais alto global ou mais alto ali, o máximo absoluto ou o máximo local. Será que tem? E será que tem mínimo? Será que tem mínimo absoluto? Será que tem mínimo local? Então, você não consegue estudar nada de fato com certeza em cima dessa função aqui, que nem é uma função assim, como uma função complicada. Eu nem consigo fazer nada aqui sem o cálculo. Então, a partir do cálculo a gente consegue fazer esse tipo de coisa também. E a outra coisa é áreas e volumes de coisas genéricas. Então, tem as figuras da geometria lá bonitinhas que você já vê e já grava as fórmulas, e tem coisas que são mais feias e mais gerais. Como é que calcula, por exemplo, pensando uma função assim, como é que eu acho aqui a área entre a função e o eixo x? Parando aqui, por exemplo. Não consigo. E aí vai ter... Eu não consigo fazer isso de forma genérica. Como é que eu calculo volumes? Volume, uma das aplicações de integral, que a gente vai ver aqui no cálculo, achar volume de sólido de revolução. Isso inclusive cai bastante na escola naval. A brincadeira seria pegar essa função aqui e girar em torno do eixo x, por exemplo. Aí você vai formar uma figura e eu preciso calcular o volume. Isso não é absurdo, mirabolante, né? Se eu pensar o cone, por exemplo, o cone pode ser gerado assim. O cone, ele pode ser visto a partir de uma reta. Aí você reflete aí, né? A gente vai inclusive deduzir a fórmula do volume do cone usando aplicações de integral, mas isso aí é papo lá pra frente. Primeiro estamos só passeando um pouco pela tudo que a gente vai ver, né, no cálculo. Mas ó, se você pegar isso aí e girar em torno do eixo x ou em torno do eixo y, se você parar para meditar aí e parar para pensar na figura rodando, a gente vai ter a formação de um cone. Então o cone pode ser chamado um sólido de revolução, que a gente chama, que é um sólido gerado a partir de uma área que gira em torno de algum eixo. Então você consegue calcular, por exemplo, né, deduzir, né, a fórmula do volume do cone foi cuspida, né? Alguém chegou e falou, ó, o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado ao cubo. 1/3 de πr ao quadrado h ao cubo. Pronto. Perdão. 1/3 de πr ao quadrado h. É isso aí o que te cuspiram sobre o volume de um cone. Mas como é que eu chego a isso? Como é que eu provo isso? E de forma genérica, né? Se fosse um negócio assim, né? Eu pego esse desenho azul e giro em torno do eixo x. Eu vou ter uma figura esquisita, vou ter um sólido esquisito. Como é que eu acho o volume desse sólido? Então, são 4 coisas aqui, 4 exemplos de coisas bem úteis e ao mesmo tempo grandes também, né? Tem bastante ramificação e aplicação que antes do cálculo, eu vou repetir, ninguém no mundo conseguia resolver de forma geral. Então, você tinha a resolução de casos particulares, né? Por exemplo, isso aqui. A função de segundo grau, a galera deu um jeito lá com a forma canônica de conseguir estudar como é que funciona o desenho e descobrir que nesse caso ele tem ponto de mínimo, nesse caso ele tem ponto de máximo. Tá, eu consigo resolver um caso particular. Mas de forma geral, pegar uma função lá qualquer, ninguém sabia resolver antes do cálculo. Então, é isso aí que a gente vai ver a partir de agora. E sem querer querendo, se você de repente não viu ou se não parou para reparar, eu passei aqui por limite derivada integral. Você precisa, né, fechar o ciclo
ver limite, derivada, integral para conseguir passear pela solução desses problemas. Então quer dizer que, obviamente, não vai ser nessa primeira semana que você já vai saber resolver tudo isso. Basicamente, aqui tem muito a ver com derivada e aqui tem a ver com integral. Aí você vai falar, pô, e o limite? O limite, na verdade, o limite está em todos, porque a derivada é um tipo particular de limite. E tanto a relação que existe entre integral e derivada, e quanto também a forma que a gente consegue encaminhar aqui o problema para achar uma área genérica, que gera, né, o que a gente chama de integral, começa com limite. Então, a integral é um limite de uma soma, e derivada é um outro tipo particular de limite. Então, o limite está nos 4, sendo que esses 3 primeiros aqui vão estar bem focados em derivada, e esse aqui vai estar focado em integral. Mas aqui eu já passeei por tudo que a gente vai ter que ver, né? Então, a história é longa e a gente vai demorar aí umas 8 semanas vendo isso. E aí no próximo vídeo eu começo a explorar o conceito de limite. Valeu!